Vamos que vamos. Ei, Cid. Boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo. Tudo bem que eu que estou falando mais. Mas os feedbacks que eu estou recebendo, as pessoas que estão acompanhando estão falando que estão entendendo bem. Mas podem estar mandando as suas perguntas, ok? Vou tocar uma música para você. Bem-vindos. Muito bem, vamos começar aqui a nossa revisão. Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre os acordes que eu usei aqui, tá bom? E vou citar algumas partes de algumas músicas que usamos em encontros anteriores. Tudo bem? Eu vou estar falando aqui, mas dependendo eu vou mostrar um pouquinho o flip chart. Mas eu achei que eu tinha temas para hoje. Na verdade, já passei todos os temas. Eu tinha colocado no meu cronograma uma experiência de exemplos que eu acabei dando no último encontro, no bate-papo Tons Vizinhos, parte 9. Então, eu me lembrei que eu também comentei que eu ia falar um pouquinho sobre tons afastados. Então, não fique preocupado com este nome, tá? Vocês vão ver que é uma coisa bem tranquila. Quem está acompanhando aí a sequência que estamos falando aí dos nossos acordes, dos nossos vizinhos, dos nossos tons vizinhos, ok? Então, vamos lá. Vou falar aqui rapidinho sobre a escala, que a gente chama de modelo, que é a escala de Dó maior. Tem gente que não gosta de estudar a escala, mas você não vai ficar estudando muito, assim. É claro que você vai dar atenção a uma música que você gosta, uma melodia que você quer treinar uma cifra, as cifras que compõem esta melodia, que dá para você estar cantando você sozinho, ou então acompanhando a congregação na sua igreja, ou então o grupo musical que você participa, a sua banda, e assim por diante. Então, a nossa escala modelo é a escala de Dó maior, e nós usamos muito o tom maior. As outras escalas maiores são transposições de Dó maior. Lembrando aqui da colinha do teclado, nós temos notas brancas e pretas. As pretas
temos duas juntinhas, um intervalo que é semitom natural, Mi, Fá, depois temos 3 notinhas pretas, temos mais um semitom. Então, o que acontece? Toda escala maior vai ter tom, tom, semitom, depois tom, 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 semitom. 2 tons, semitom. 3 tons, semitom. Então, é muito importante isso, porque às vezes o tom que não está adequado para a pessoa que a gente está acompanhando, não fica a música tão brilhante. O legal é a gente, quando está acompanhando um solista, por exemplo, e até um trio, um quarteto, é bom a gente ver o tom que vai combinar ali. Se tá vendo que tá estranho para alguém, que está forçando muito o agudo ou então o grave, então vale a pena subir um pouquinho ou descer. Vai depender do grupo que você estiver acompanhando, ok? Então aqui nós temos... Eu acho muito bom a pessoa ter nos dedinhos a escala, porque às vezes você tem uma nota parada. Eu usei aqui, por exemplo, quando eu estava tocando a primeira música, um pouco de pentacórdios. O que é isso? São as 5 primeiras notas de toda a escala, tanto maior quanto menor, ok? Então, vou dar uns exemplos aqui. Fiz aqui a escala modelo, temos também, ó, Ré maior. Ré maior vai ter 2 semitons, Fá e Dó sustenidos. Vamos fazer mais um pouquinho aqui, Mi maior. Fá, Dó, Sol, Ré. Mi maior vai ter 4 sustenidos, tá? Fá maior vai ter um bemol, é da família dos bemóis. É aquela regrinha que você precisa realmente bater o olho e saber. Ou então ir lá confirmar na escala se tá realmente tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Dedilhado, geralmente aqui quando a gente começa no caso do piano, do teclado, que a gente tem essa estética aqui, porque em outros instrumentos é diferente, não? Totalmente diferente, não segue isso daqui não. Então, vamos lá, Sol maior, tem um sustenido, Sol maior. Isso aqui é legal saber também, porque muitas vezes você vai estar acompanhando um coral, um grupo, ou então um grupo de louvor também. E sua banda, o pessoal que vai cantar no casamento que você vai acompanhar, e assim por diante. Então, muitas vezes precisa fazer um aquecimento com os músicos, que são cantores. Então, a gente vai subindo de meio tom. Aqui eu tô fazendo, aqui começando com as notinhas brancas. Aí vamos, por exemplo, aqui para mais exemplos. Fiz Sol maior, agora Lá maior. Fá, Dó e Sol sustenidos. Família dos sustenidos. Geralmente aqui a gente faz o mesmo dedilhado, por isso que eu estou fazendo questão de passar um pouquinho disso para vocês. Eu falei pouco sobre dedilhado. Para quem tiver interesse aí, ó, a gente, a mão direita, 1, 2, 3, depois você já vem com o primeiro dedo, termina do jeito que vem. Aí na hora que você desce, na hora que acaba o primeiro dedo, você já vem com o terceiro dedo. Mão direita, mão esquerda, você começa aqui com o quinto, acabou o terceiro. Cheguei no terceiro, eu vim pro primeiro. E aí já consegui terminar a minha escala. Então essa sequência aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, maior, Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior. Vou fazer agora o Si maior também, ó. Si maior vai mudar um pouquinho. No Si maior, vai manter isso que eu falei, desse dedilhado, na mão direita. Na mão esquerda, eu gosto de começar com o quarto. Acho mais confortável, porque na hora que ele chegar aqui no Mi, aí vai colocar aqui o quarto dedo no Fá sustenido e vou chegar aqui no Si natural com o dedo 1. Já toquei tanto isso que já vai no automático. Eu sei que tem umas escalas que vai mudando o dedilhado. Agora eu vou fazer aqui um pouquinho essas que mudam o dedilhado. Por exemplo, Ré bemol maior. Começo aqui na mão direita com o dedo 2. É mais confortável, eu gosto, do que colocar um. Não.
no piano, no teclado, instrumentos aqui de teclas. Quando quando começa aqui nas notas pretas, o 2, gosto do 2, o Ré bemol. Aí no Fá eu caí com o dedo 1. Aí eu vou do jeito que vem, aí quando eu chego aqui no Dó eu coloco 1. 2, vem com 1, 4, no Si bemol, 3 e 2. E a mão esquerda começa com 3. Cheguei no Fá com 1, depois eu coloco 4. Cheguei no Dó com 1. Fiz 2, aí desci, voltei. Vou fazer o Fá com o dedo 1. Acredito que esse material é bem tranquilo de achar na internet, tá? Mas se alguém quiser pode me pedir. Mi bemol. É, parecido. Mesma coisa de Ré bemol. 3 aqui na mão esquerda, depois 4, 1 e 2, voltei. Depois eu boto o primeiro no Sol. Na mão direita aqui, dedo 2. Dedo 1 no Dó. Dedo 1 no Dó, 4 no Si bemol. Bem rapidinho, porque não é nosso foco, ok? Temos aqui Sol bemol. A questão do cantacorde, né? Às vezes você tem uma nota parada e você faz as 5 primeiras. Terminando aqui, já que eu comecei a fazer tudo, vou fazer Lá bemol maior também. Fiz Ré bemol maior, Mi bemol maior, Sol bemol maior. Aqui começando com as notas pretas, Lá bemol maior. Não, vou fazer agora. Si bemol maior. Si bemol maior também pode fazer igual o dedilhado de Ré bemol maior e assim por diante, ok? Então, nossa escala modelo. Com exceção de Dó maior, todas vão ter alguma alteração. Ou um sustenido, ou um bemol. A sequência é assim, tem 1 e vai até 7. Tem escala que tem 7 bemóis e 7 sustenidos. Aí só Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Às vezes não é tão usado, mas dependendo do contexto que a pessoa está tocando, o grupo e tudo mais. E também a experiência da pessoa, às vezes as pessoas evitam alguns tons. Como eu falei, mas eu não recomendo isso. Eu recomendo que você encare. Tire um tempo para dar atenção, porque às vezes vale a pena você mudar o tom. A pessoa que você está acompanhando, então não é um tom... vamos lá. Eu não completei a frase. Se você está acompanhando um solista, você está vendo que ele está em sofrimento, então que a voz dele não está brilhando, né, no auge da música e tal, vale a pena subir um pouquinho, sabe? Faz experiência. Hoje com o Cifra Clube, você coloca o tom que você quer, imprime. Se tiver alguma coisa equivocada, você conserta lá, faz a sua anotação, que às vezes não está em cima da letra certinho. No meu caso, quando eu conheço a música é tranquilo. Agora, quando eu não conheço, eu preciso passar limpo, tá, gente? Eu não fico assim, querendo decorar não, porque às vezes já tá a apresentação ali, nas vésperas, não tem muito tempo para isso. Então, não confio na minha mente. Então, peço às vezes até as pessoas que estão participando para me ajudar, para elas imprimirem a letra e me dar também uma com a cifra. E se eu tiver que transpor, eu já transponho ali no papel, depois eu passo a limpo e coloco a cifra exatamente em cima da letra, para eu não atrapalhar o cantor, ou então o grupo que estiver cantando. Vai sim contribuir, ok? Eu queria falar sobre o grupo. Primeiro eu falei do solista, mas tem também os tons congregacionais. Isso é muito interessante. E eu estava reparando, eu comentei aqui em alguns momentos anteriores dos nossos encontros,
sobre o novenário adventista. Aí eu reparei que tem algumas músicas do Arautos do Rei, por exemplo, é um pouco mais, acho que o nome da música é assim, um pouco mais. Então, alguma notinha ali, às vezes é alterada, 2 ou 3 notas, poucas notas, para não perder a característica da música. Para que fique assim, as notas dentro da tessitura da congregação, no caso assim, das igrejas. Muitas pessoas tinham me pedido essas aulas, essas informações, porque quer tocar na igreja. Então, eu vi isso, posso citar o exemplo de um pouco mais, e também posso citar uma música que a Regina Mota gravou, Obrigado, Bom Pai. Também mudou um pouquinho a notinha, porque senão ia ficar muito grave. Aí vai perdendo o brilho, e também a pessoa que vai fazer, que vai dirigir muitas vezes é um soprano ou um tenor, e fica muito, muito grave para eles, tá? Então, a gente eles procuraram colocar tons que ficassem mais confortáveis para a congregação, para que não ficasse nem muito agudo e nem muito grave, ok? Então vamos lá. Então vou falar aqui um pouquinho sobre o que é o sustenido bemol. Eu já falei em outras aulas, mas toda aula, todo bate-papo eu estou revisando, porque vai para o pessoal que está aí acompanhando, vai repetindo. A repetição é a regra do aprendizado, é uma delas, é uma das regras. Então o sustenido ele sempre vai subir um semitom ou meio tom, que é chamado. E o bemol sempre vai descer um semitom ou um bemol. Um semitom ou meio tom. Esse é o bemol. Agora eu estou mais esperta quando eu falo alguma palavrinha aqui que eu troco. Eu estava ouvindo aí os bate-papos anteriores. Ok. Bom, então aqui acredito que todo mundo que está me dando feedback já toca um pouco. Se alguma coisa ficou obscura, me mande, tá? Que eu vou estar respondendo. Então falamos aí sobre a escala. Dentro desse contexto de mudar algumas vezes o tom para a pessoa, para ficar mais confortável, é muito importante os graus da escala. Porque dependendo do tom, se tiver muitos sustenidos, muitos bemóis, não cai nesse negócio de que si sustenido é dó. Não, si sustenido é si sustenido, naquele tom, tá? Porque pode dar alguma interferência, principalmente se a gente for também escrever ou fazer uma transcrição para um instrumento de sopro, tá? Porque eles tocam alguns instrumentos de sopro, acredito que praticamente todos, com exceção da flauta doce e a flauta transversa, eles tocam num tom diferente de nós, tá? Tem que fazer uma transposição ali para eles. Então, acho que vale a pena, não é uma coisa assim tão impossível de gravar, da gente saber o nome dos graus da escala, tá bom? Então, vamos revisar lá, ó. Primeiro grau, tônica, segundo grau, supertônica, terceiro grau, mediante, quarto grau, subdominante, isso mesmo, quinto grau, dominante, sexto grau, superdominante, o sétimo grau, sensível. Aí o oitavo é tônica de novo. Então, os nomes nem é tão assim, não precisa ficar tão preocupado de estar gravando todos os nomes. É mais para quem vai se aprofundar mais no estudo da harmonia mesmo. Funcional, harmonia, se quiser também passar um pouquinho pela tradicional, geralmente os professores passam sobre os conhecimentos de épocas anteriores, para fazer a comparação e tudo mais, mas não é o nosso foco, tá? Mas é porque pode ter alguém que tenha vontade de fazer arranjos, que queira fazer composições, então é importante dar uma olhada nisso aí e dar atenção aos graus da escala. Nós estamos falando aqui mais sobre o primeiro, quarto, quinto graus, que os nossos tons vizinhos principais, eles são formados em cima dessas bases, ok? Isso aí a gente também já falou. Toquei aqui no começo, só rapidei, usei a maioria dos acordes, realmente os tons vizinhos próximos, né, diretos, os tons vizinhos diretos, tá? Um lugar ou outro eu usei um pouquinho de tons afastados também, que vai ser o último tópico que nós vamos falar hoje, tá? Bom, falamos aí, graus da escala. Eu recomendei que todos os que estão com dúvida ainda
nessa questão de tons e sustenidos que façam nos seus cadernos de música as escalas de intervalos. É a escala, só que você vai colocar, vai estar repetindo sempre o primeiro grau, para você ficar mais tranquilo. Se você precisar fazer essa conta, você, eu vou para tal tom. Aí você vai lá no seu caderno e vai ver já quais são as notas que vão ser sustenidas, e também você vai poder fazer a comparação de quanto que você vai subir ou quanto que você vai descer. Vamos supor, você está tocando uma música aqui em Dó maior, aí você quer, você viu ali que o tom que ficou melhor para a pessoa é esse aqui. Então eu estava em Dó maior, aí eu fui para Mi bemol maior. Então eu subi uma terça menor, que são 3 semitons, como já falamos em encontros anteriores. 1, 2, 3. Então você vai subir todas as notas uma terça menor, ok? Então assim, eu acho legal quem quer assim ficar legal nessa situação da transposição e que tem dúvida ainda de armaduras de clave, que faça isso no seu caderno. Coloca lá Dó maior, Ré maior, aí você vai colocar sempre repetindo a primeira nota e do lado a nota da escala. Eu não achei isso nas imagens aí do Google, tá? Mas é porque eu acho que é um estudo que fica muito mais fácil de entender os intervalos. Dó, 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 Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Lá, Dó, Si, Dó, Dó. Aí, primeiro, quarto e quinto e oitavo graus, intervalos, vamos começar de novo. Esses intervalos de primeiras, quartas, quintas e oitavas, eles vão ser justos, tá? E os que sobraram vão ser maiores, ok? Aí quando você vai fazer a conta de diminuir um semitom dos acordes maiores, segundas, terças, sextas e sétimas, você vai sempre diminuir um semitom. Olha como é que é legal, não é tão assim cabuloso. Se a gente vai sempre batendo papo, vai sempre falando sobre aquilo, vai ficando mais tranquilo. Isso serve para os instrumentos harmônicos também. Contrabaixo, violão, cavaquinho, toda essa turma aí. Guitarra. Bom, não sei se eu já tinha falado guitarra. Todos os instrumentos que tocam por cifras e acordes também. Nessa opção. Claro que tem a opção de dedilhar também, mas o acorde já resolve bastante, tá? A nossa vida. Uma dica que eu quero dar é quando você for tocar uma música, você tira um tempo para você dedicar àquela música. Eu ouço muita reclamação das pessoas falando assim, mas tá muito pesada a música tá estranha. E aí a pessoa muitas vezes não é músico, mas você sabe como é que é brasileiro, é muito musical, muito musicalizado, é show. Então mesmo que a pessoa não seja músico, não sabe o nome de uma nota, tá? Então o que acontece? Se você puder tirar tempo para você tocar, eu já toquei, tá? Na última hora. E eu tava ouvindo a gravação um dia na minha casa, eu falei, gente, não sou eu que tô tocando. Eu fui lá na filmagem, era eu sim. Dando cada pancada na música, só vocês vendo. E essa vez eu tava tocando para um coral da minha igreja. De uma das igrejas que eu já toquei. E uma outra vez eu tava tocando para um aluno meu, do curso superior. Gente, era cada pancada que eu dava na música, mas é porque a música tava muito verde, então isso não é recomendado, tá? Porque se você ficar muito preocupado com as notas, aí você não consegue fazer uma dinâmica. Então, esse pedaço aqui agora eu vou fazer um pouquinho mais suave, porque a frase musical é igual, ou então vice-versa. Eu começo suave, depois fico mais forte, tá? Posso fazer um crescendo se a nota é parada. Se eu vou fazer um pentacorde, como eu falei com vocês, né? A nota tá parada, eu faço assim. Dependendo, eu vou crescer, eu vou diminuir. Isso é um final de frase, entendeu? Eu vou falar bem pouquinho sobre isso, porque eu ouço as pessoas falando muito sobre isso daí. E às vezes as pessoas gostam, né, de alguma apresentação de A ou B, e muitas vezes é por causa disso, por causa da dinâmica que a pessoa está usando, e isso realmente enriquece muito a música. Eu não vou mentir pra vocês, eu gosto muito de fazer isso nas músicas, tá? Porque principalmente quando você está tocando para congregação, você faz ali a introdução, ou então toca a música toda, ou então tá acompanhando o grupo também. Quando a gente faz essas nuances, esses fraseados, a gente
induz a congregação a cantar mais leve também, sabe? É bem interessante isso aí. É uma dica bem legal, tá? O que mais que vamos fazer revisão? Vou falar aqui rapidinho sobre a ordem dos sustenidos e dos bemóis. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, na família dos sustenidos. Acho que é mais fácil gravar mesmo, ficar repetido até gravar. Mas caso tenha dúvida, na família dos sustenidos, sempre a distância de um sustenido para o outro é uma quinta. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e assim por diante. E a ordem dos bemóis vai ser o contrário da ordem dos sustenidos, da família dos sustenidos. Então, a família dos bemóis, vamos ter os bemóis Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. E aí, se você for descer, vai ser sempre uma quinta. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. E se for subir, vai ser uma quarta. Si, Dó, Ré, Mi. Mi, Fá, Sol, Lá. E assim por diante. Porque na música tem, claro, bastante proporcionalidades e matemática. Não é só matemática, mas a matemática está também aqui conosco. A gente usa muitos números, até nessas próprias cifras, como temos falado. Ok? Falamos sobre as escalas de intervalos. Os acordes perfeitos maiores e perfeitos menores. Perfeitos maiores e perfeitos menores. É os acordes maiores e menores. Tá? O acorde maior... Lembra que eu falei que a terça é muito importante? Saber a terça maior e a terça menor. Eu fiz até um vídeo que tá no YouTube. E também tá aí na página do Instagram. Na página do Instagram, agora eu tô em dúvida. Depois eu vou confirmar se tá assim. Se não tiver, eu vou colocar aí, tá? Que às vezes eu coloco só no Stories. Então, a terça maior, ela vai ter sempre 2 tons. E a terça menor, sempre 1 tom e meio, que vai diminuir um semitom. Então, o acorde maior, todos eles, todos, ele vai ter sempre a mesma formação. A primeira terça vai ser maior e a segunda terça vai ser menor, quando as notas estiverem de 3 em 3, que a gente chama de estado fundamental. Exemplo, Dó, Mi, Sol. A primeira terça tem 2 tons e a segunda terça 1 tom e meio. Ou 3 semitons, tá? Todo tom tem 2 semitons. E o acorde menor, perfeito menor, vai ser o contrário. A primeira terça dentro do estado fundamental vai ser menor e a segunda terça vai ser maior. Tá vendo como é que é legal? Mas se quiser voltar, vai ser agora. Então, quem gosta de tocar, que tá aí um pouquinho aperreado, que não tá conseguindo tocar algumas músicas, pega um instrumento e vamos brincar. Eu vou brincar aqui um pouquinho com vocês. Vamos, por exemplo, tocar um acorde maior aqui em Sol maior, começando com Sol, o estado fundamental. Depois eu dou alguns exemplos dentro desses acordes que eu fizer aqui, das inversões, tá? Ó. Sol maior, ó. 1, 2, 3, 4. Sol, Si, 4 semitons ou 2 tons. E Si, Ré, 1, 2, 3. Temos aqui o acorde de Sol maior. Aí temos, vamos agora diminuir a primeira terça. Acabou que aqui a gente pode já falar sobre os tons homônimos. O que é o tom homônimo? Não fica preocupada com esse nome. O acorde muda só o modo. Então, estava aqui em Sol maior, aí eu fui para Sol menor. Então, a primeira terça, ó, Sol a Si bemol. 1, 2, 3. Primeira terça é menor. Aí a outra ficou maior, ó. 1, 2, 3, 4. Legal, né? Isso. Aproveitando, vou dar o exemplo já das inversões. Eu tô aqui em Sol maior. Vou brincar aqui com vocês, ó. Parece que eu tô tocando uma coisa muito diferente. Pra quem não tá acostumado, ó. Aqui eu não saí, não fiz nota de passagem, eu só toquei realmente as notas Sol, Si, Ré. Só que eu toquei no estado fundamental, de 3 em 3, usando também aqui na mão esquerda, dobrando o baixo. Eu não falei nenhum dia aqui dos nossos encontros sobre isso, mas
Isso também dá muito certo. Às vezes você está até com dúvida de do que você vai fazer na mão esquerda. No meu caso, assim, eu realmente já tenho bastante experiência. Mas dependendo da música, eu já fiz isso, posso até fazer ainda, se a música estiver verde. Aí eu dou atenção mais à mão direita e dobro aqui o baixo. Olha que legal. Então, ó, Sol maior, Sol, Si, Ré. Aí eu posso fazer aqui, ó, o Si no baixo. Tanto na mão direita quanto na mão esquerda. É o mesmo acorde. Então, por que eu tô gostando de falar sobre isso? Porque às vezes na cifra não aparece isso. E a gente, na música, se for uma música que já está mais no nosso ouvido, a gente sente que é uma coisa diferente. Não mudou o acorde realmente. Mas, assim, eu gosto de colocar, se for na minha partitura, se eu estiver revisando, eu gosto de colocar aquela barra. Tipo assim, vamos supor, nesse caso aqui, G barra D. Sol maior com Si no baixo. Tá vendo que não é uma coisa tão assim? Se você der uma atenção, ficar brincando ali, você vai ficar mais fluente cada vez mais. E aqui também, ó, Sol maior, o Ré no baixo. Mesma coisa, eu prefiro muito mais colocar o G com o traço e embaixo o D. Sol maior com Ré no baixo. Tá? Que dá um charme, como eu gosto de falar, como eu andei falando aí com vocês. Dá um charme para você não ficar tocando sempre a mesma coisa aqui, entendeu? Aqui na mão esquerda eu gosto de usar primeiro e quinto, nem em todo lugar eu gosto de usar as 3 notas, que eu acho que fica pesado no nosso instrumento, no teclado. Eu gosto muito de usar primeiro e quinto aqui nessa região. Dobrar aqui a nota do baixo, que é a tônica, ok? Então, ó, dei esse exemplo. Eu dei aqui outro exemplo de Sol menor, mas eu vou pegar um outro... Eu vou pegar esse mesmo. Sol menor, mesma coisa. Mudou Sol, Si bemol. Era Sol, Si, Ré, ficou Sol, Si bemol, Ré. Mudei o modo, tá? O tom homônimo também pode ser tom vizinho, tá? Muitas vezes a pessoa quer fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, aí ela colocando o tom homônimo no final da música, fica bonito. Se estiver acompanhando alguém, quando todo mundo já tiver acabado de cantar, para não interferir na harmonia. Então aqui é a mesma coisa, ó. Sol menor, G, M minúsculo. Aí eu quero colocar o Si bemol no baixo. G com G, M com B, com Bzinho no baixo. Sol menor com Si bemol no baixo. Esse Si bemol faz parte do acorde, mas eu quis colocar ele no baixo, para ficar um pouco diferente. E aí continua. Sol menor, ó, como é que dá uma diferença? Só que é o mesmo acorde. Desafinado não vai ficar. Mas olha, Ré no baixo. G, Mzinho com o D no baixo. Ok, falando sobre isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso acorde diminuto. Tem aparecido, eu vi que no novenário tem. Aí ele aparece uma bolinha cortada. Depois eu vou mostrar ali o flip chart, vou deixar vocês olhando um pouquinho, tá? Tem as escalas de intervalos que eu dei exemplos, tem as terças maiores, as terças menores, tá? Então, olha que bacana. Você tem aqui, como o nome já fala, diminuto, diminuiu mais ainda do que a questão do acorde menor. No acorde menor, você diminuiu uma terça da primeira terça do acorde quando está no estado fundamental, de 3 em 3 notas. Aí o acorde diminuto, nós vamos ter 2 terças menores. Vamos pegar aqui Sol maior mesmo, como exemplo. Vai aparecer a cifra dele de Sol maior, G. G com uma bolinha cortada. Olha que legal. Sol. Sol, Si bemol e Ré bemol. As 2 terças vão ser menores. Sol, 1, 2, 3, Si bemol, 1, 2, 3. 2 terças menores. Eu vou ficar devendo para vocês porque eu vi alguém comentando sobre o acorde meio diminuto, mas eu não confirmei o que é, porque eu tenho aquela malandragem, entre aspas, do meu ouvido. Meu ouvido me ajuda também um pouco. E algumas coisas, eu não lembro, sabe? Não tive aula de algumas coisas eu fiquei assim, procurando, e também na hora ali que aparece às vezes alguma cifra que eu não entendo, eu toco baixo, como eu falei com vocês aí,
Mas eu vou depois fazer um vídeo explicando o que é o acorde meio diminuto. Eu acredito que essa questão aqui dessa primeira terça ser menor. Porque também pode ser o Sol maior, ele pode colocar G com a bolinha cortada. Ou 5 menos, ou Si com Din, que é uma quinta diminuta, ou também o 5B. Só que assim, eu não gosto muito do B porque tem tonalidades que aquela nota não vai ser bemol. Então pode confundir a pessoa. Então se aparecer é bom tá conferindo, tá? Depois eu vou trazer para vocês a questão do acorde meio diminuto e diminuto. Mas assim, do que eu aprendi, quando aparece o diminuto eu já toco assim as duas terças menores, tá? Mas pode acontecer da pessoa colocar, em vez de colocar ele diminuto, porque tem várias linguagens que acabam dando na mesma coisa, tá? Por exemplo, a pessoa pode cifrar o G, GM e colocar o 5 menos. Faltou falar o 5 menos, né? Então, diminuiu o meio tom. Então, eu sei que a quinta vai ser diminuída em meio tom. E também acontece a questão de ter as duas terças maiores. Então, acorde assim que aparecem músicas mais modernas. As duas terças vão ser maiores. Cada terça no estado fundamental vai ter 2 tons, ou 4 semitons. Bom, acredito que falei tudo. Eu dei alguns exemplos, né, no nosso último encontro, na nossa última aula. Não é bem uma aula, porque não dá para falar tudo e não dá para saber, não dá para ver vocês aí no instrumento, mas pode me mandar pergunta, quem quiser. Aqui acho que até hoje, ao vivo, só teve 2 perguntas, mas no privado algumas pessoas falaram que estão entendendo. Realmente teve 2 perguntas. E o feedback é que as pessoas estão entendendo. Que bom, né? Depois eu vou colocar ali, como eu já falei antes, os exemplos ali que estão no Flipchart para você. Vou deixar uns minutinhos para vocês olharem, tá? Quem gosta de tocar. Então, finalmente, chegamos aí na nossa questão dos tons afastados, mas antes vamos falar mais um pouquinho sobre os tons vizinhos. Exemplo, eu tô aqui em Sol maior. Vou tocar, por exemplo, a Asa Branca. Sol maior. Da sétima um pouquinho, mas eu vou falar, tá? Fiquem tranquilos. E o sus. Vamos falar um pouquinho sobre eles também. Mas assim, você tocando no estado fundamental, usando só as inversões, já dá pra você tocar muitas músicas, tá? Então aqui, Sol maior, tônica. Usei Sol maior, depois eu fui pra Dó maior, que é o 4º grau. Sol, Lá, Si, Dó. Ok, depois eu usei Ré maior, que é o 5º grau. Dominante, 5º grau dominante, 4º grau subdominante, 1º grau dominante, 1º grau tônica, ok? 1º grau tônica, 4º grau, 4º grau subdominante e 5º grau dominante. Falei certo, né? Dominante, subdominante e dominante. Subdominante embaixo. O 6º grau é super dominante, mas não se preocupa com isso, a gente não fala muito sobre eles. Pelo menos nessas músicas básicas, não. Como eu falei lá atrás, nesse nosso encontro de hoje, isso é mais para quem quer realmente fazer arranjo, fazer composição, tocar no estilo mais moderno da chamada harmonia funcional, tá bom? Ok. Aí eu usei aqui também alguns tons menores, que são os tons relativos desses que eu falei agora. Não lembro se antes eu tinha tocado esse. Mas Lá menor é a relativa de Dó maior.
acorde maior, que eu vou descer, quando eu estou no acorde maior, que eu quero encontrar a minha relativa menor, eu vou descer uma terça menor, ou 3 semitons, que também é um tom e meio. Então eu tô em dó aqui, ó, 1, 2, 3. Então, se eu quiser incrementar um pouquinho, se eu não tô enganada, eu usei realmente só nessa primeira vez que eu toquei essa música, só os tons vizinhos diretos. Talvez eu usei aqui um acorde menor, mas eu não tenho certeza, não lembro. Mas enfim, aqui ó, Lá menor, relativo de Dó maior, que é a nossa subdominante, tom vizinho. E poderia, quem quiser ficar brincando mais, pode fazer aí. O que mais que eu posso falar aqui? Eu vou tocar um pouquinho mais à vontade, vou usar um pouco de sétimas. Por exemplo, em Sol maior, já citei hoje aqui, temos um sustenido. Então, a sétima de Sol é Fá sustenido, só que é muito usado a sétima menor. Então, em vez de ser Fá sustenido, vai ser Fá natural. Vamos ver aqui, ó, sétima menor. Inversão, Lá menor. Eu toquei essa música com uma aluna minha lá da FAMS, a gente fazia muita modulação. Então aí que entra a questão dos tons afastados. Os tons afastados são os tons que sobraram, ok? Então os tons vizinhos têm uma interpretação bem legal, que é o seguinte, os tons vizinhos também tem a questão de, a diferença deles é de um sustenido, de uma alteração. E dá certinho, ó, Sol maior. Dó maior não tem alteração. E aí tem aqui o Ré maior, que tem 2 semitons na armadura. 2 semitons, 2 sustenidos. Olha eu aqui, agora eu tô me corrigindo na hora. De novo, vamos de novo, ó. Vamos supor que eu tô em Sol maior. Então, Sol maior tem um sustenido. Dó maior não tem nenhum sustenido. Então também ele é vizinho, né, digamos aí, de armadura. Aí Ré maior tem 2 sustenidos, ok? E as escalas menores, todas as relativas menores, elas têm a mesma armadura da escala maior. Tá? Dúvidas me mandem, que a gente pode também mandar um exercício para quem quiser. O exercício ajuda o exercício ajuda para que fique mais gravado na sua mente. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Usei aqui a sétima menor. Se eu quisesse usar a maior, também fica legal, só fica bem dissonante. A minha aluna, ela tá fazendo solo no violoncelo. Nossa, a gente fazia uma brincadeira, só que tem tempo que eu não toco, eu tô com medo de tocar aqui e viajar demais. Modulação. Aqui também, usei um tom afastado. Usei Lá maior, que também é um tom afastado. Então, a questão do tom afastado é que quando a pessoa ela tem um pouquinho mais de criatividade, não quer tocar daquela forma básica, então ela pode estar usando um tom diferente. Na verdade, nem é tão afastado assim. Se a gente for, como eu falei, não é o foco meu aqui ficar falando sobre harmonia demoradamente. Inclusive, hoje é o nosso último encontro dessa série Tons Vizinhos, que eu separei assim, 10 encontros, ok? Então, eu tava vendo um colega, a aula dele, e aí, se você for olhar, todos os tons afastados, eles vão estar em cima de alguma nota do grau da escala. Olha como é que é interessante, tá? Vai mudar ali o corpo do acorde, né? Como são 7 notas musicais, então. E da mesma forma acontece também com os tons vizinhos. Dependendo dos tons vizinhos, do nome da tonalidade, aí não vai aparecer todas as 7 notas. Mas isso não é
uma coisa para ficar preocupado não, tá? É porque vocês podem de repente olhar também áudio de outra pessoa no YouTube e vocês vão ver que tem alguns professores que usam isso aí. Legal, eu falei tudo o que eu queria. Eu vou mostrar um pouquinho o flip chart para o pessoal aí dos teclados, minha amiga Maria. Beijos. Tô vendo todo mundo que tá entrando aqui, mas eu vou cumprimentar no final, porque eu fico preocupada de ficar... de eu me desconcentrar também, não me perder aí alguns termos no português. Gente, como que eu assistido algumas aulas minhas, como eu tava viajando no português, essa coisa de singular e plural, ninguém merece, mas enfim, todo mundo sabe que o português não é fácil. Então, vou levar aqui a câmera para mais perto do flip chart. Vamos revisar aqui o flip chart. Aqui, eu sou a produção também, eu sou a produtora também de tudo aqui. Ver como é que está aí. Ficou bem legal, hein? Ó, então vou mostrar aqui, vou deixar uns minutinhos aqui para vocês visualizarem a sua escala maior na partitura. Tomando ali, fazendo na pauta, usando a clave de sol. Muito usada, todos os instrumentos de teclas usam clave de sol e também a clave de fá. O violão usa a clave de sol. Isso aí. Então, temos aqui. Desenhei o teclado aí. Ficou faltando aqui no finalzinho, eu não consertei, né? Aqui. Apareceu uma oitava. Então, temos ali, ó, a nossa colinha das escalas maiores, ó. 2 tons e um semitom. 3 tons e um semitom. Ficou faltando aqui um pedacinho. Mas se você for olhar no piano, você vai poder confirmar isso daí. É importante, né, por causa da questão de você estar confirmando e quem estiver fazendo as escalas de intervalos, provavelmente vai ter que fazer um teclado desse aqui num cantinho para tirar as dúvidas. Hoje na internet tem tudo, né? Você pode também pegar. Aqui eu coloquei aqui as ordens dos sustenidos e dos bemóis. Vocês estão conseguindo ver bem? Eu não falei hoje, mas acredito que dá para falar bem rapidamente. Ó. Tem um macete também, ó, quando a escala tem um sustenido, você sobe meio tom em uma nota. Então, Fá sustenido, subiu meio tom, Sol natural. Dó sustenido, subiu meio tom, Ré natural. Então, a escala é Ré maior. E ali também, no caso, Sol maior. Aqui eu tenho o terceiro sustenido. Subi meio tom, Lá maior. Ré sustenido, subi meio tom, Mi maior. Lá sustenido, subir meio tom, tem o Si maior. Mi sustenido, eu tenho Mi sustenido, exatamente, o Mi sustenido também é chamado de Fá, mas por isso você tem que obedecer, tá? Mi sustenido, você vai subir meio tom, vai ter o Fá sustenido, então o nome dessa tonalidade seria Fá sustenido maior. Temos aqui, chegamos no Si. Também tem a questão, Si sustenido também é Dó, mas obedeça a questão do Si, você tem que subir meio tom e uma nota. Então, a tonalidade se chamará Dó sustenido maior, ok? Porque o Si é sustenido. De Si sustenido para Dó sustenido, nós temos um semitom. Aqui no caso da família dos bemóis, você tem que já decorar quando tiver um bemol, tá? Fá maior, não tem regrinha para ele. A regrinha é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E da mesma forma os outros. Mas como a música tem proporcionalidades, então acaba que tem os macetes que dão muito certo. Quando você tem na família dos bemóis, com exceção de Fá maior, quando você tem ali os seus bemóis, você vai olhar sempre o penúltimo. Então aqui, ó, o nome da tonalidade maior, isso aqui é no caso das tonalidades maiores, tá? Porque as tonalidades menores são as relativas e elas têm a mesma armadura das tonalidades maiores. Aqui, ó, Si bemol maior, penúltima aqui vai ser Mi bemol maior, aqui vai ser Lá bemol maior, aqui vai ser Ré bemol maior, aqui vai ser Sol bemol maior e aqui Dó bemol maior.
ok? Dúvidas é só vocês ficarem me mandando. As escalas de intervalos eu dei alguns exemplos, tá? O professor também não pode dar tudo prontinho, não. Pega o seu caderno, quem tem dúvidas de sustenidos e bemóis, e você vai fazendo, faz cada dia um pedacinho. Só você ver a armadura. Como você está estudando mesmo, você coloca a armadura e coloca do lado da nota, não tem problema. Aí você teve uma dúvida, você vai lá. Olha aqui, ó, primeira justa, quarta, quinta e oitava. Os outros vão ser maiores. Aqui, ó, em Sol maior. Tem até a questão que eu falo da sétima, né? Aparece 7 mais no acorde. G, 7 mais, 7, M maiúsculo. Então, vai ser, ó, sétima maior. No caso de Sol maior, vai ser o Fá sustenido. No caso de Dó maior, vai ser o Si natural. No caso aqui de Fá maior, tem um bemol. E aí, ó, a sétima é o Mi. Então, quando aparece F, que é a cifra de Fá maior, F, 7 mais. Vai ser o Mi natural. Agora, aproveitando para falar um pouquinho da nossa sétima, quando aparece 7, só o 7, a sétima vai ser menor. Então, no caso de Dó maior, a sétima menor vai ser Si bemol. No caso de Sol maior, a sétima menor vai ser Fá natural. No caso de Fá maior, a sétima menor vai ser Mi bemol. Ok? Aqui tá falando um pouquinho sobre a escala menor, que eu não falei, né? Hoje, mas isso aí falei em momentos anteriores. Ela vai ter a mesma armadura da escala relativa maior, já falei hoje sobre isso, e tem a característica que o sétimo grau vai aparecer muito alterado durante aquela música. Mas não vai aparecer na armadura, senão dá rolo, tá? Vai aparecer assim, realmente do lado da nota, tá? É chamada escala menor, harmônica. Existem outras, mas não é o nosso foco, tá? É mais música popular que usa a escala primitiva e também as escalas gregas que a gente chama, mas não vamos falar sobre elas aqui. Mas é fácil de encontrar isso, quem quiser pesquisar um pouquinho. Então, dei exemplos aqui, ó. Olha aqui. Lembra na folha anterior, Sol maior? Ó, desci 3 semitons. Então, eu cheguei no Mi menor, um sustenido, que é a mesma coisa de Sol maior, relativa de Sol maior, coloquei aqui. Ré menor, relativa de Fá maior. Olha lá, o Si bemol. E o sétimo grau alterado do ladinho da nota. Aqui também. Tá bom? Exemplos. Dei mais exemplos aqui de Ré maior. Olha lá, não falei sobre o sus, né? Vamos aproveitar aqui e falar. O sus é sempre a quarta justa, tá? Em vez da pessoa usar o terceiro grau, exemplo, Dó, Mi, Sol, estado fundamental. Aí a pessoa vai substituir o terceiro grau pelo quarto. Vai substituir a terça maior pela quarta justa, tá? Se for outra quarta, ele vai ter que colocar 4 bolinhas, se ele quiser uma quarta aumentada, tá? Para quem quer tocar acordes mais diferentes. Embora mais usada é quinta mesmo, quinta aumentada e quinta diminuta. Mas pode acontecer de aparecer também a quarta aumentada, a pessoa pode querer escrever assim. Então, vai depender da criatividade do compositor e do arranjador. Então, olha só, Ré maior. A minha quarta justa, olha lá o exemplo aqui, ó, a escala modelo. A minha quarta justa em Ré vai ser Sol. Em vez de eu tocar o Fá sustenido, eu vou substituir o Fá sustenido pelo Sol. Então, eu vou tocar Ré, Sol, Lá. Em vez de tocar Ré, Fá sustenido Lá, vou tocar Ré, Sol, Lá. Então, temos aí o nosso sus. A nossa sétima maior, se aparecer D com 7 mais, vai ser Dó sustenido. Se aparecer só o 7, vai ser sétima menor. Vai aparecer, você vai tocar Dó natural. E assim por diante. Si bemol também. A quarta justa, que é o sus de Si bemol, vai ser o Mi bemol. Ok? A sétima maior, Lá, tá vendo? O Lá não é bemol no acorde de Si bemol maior. Si bemol maior, tá? Tem sempre que falar maior ou menor, porque tem diferença, muita diferença do maior, do acorde maior para o menor. Também chamado perfeito maior e perfeito menor. O pessoal mais que vai fazer vestibular que usa esse termo, pode aparecer na prova deles de vestibular aí, das faculdades de música, no caso aqui é a FAMS. Então, se eu for usar a sétima menor em Si bemol maior,
vou colocar B, um Bzinho lá de bemol, e vou colocar 7. Se for usar a sétima menor, seria Lá bemol, tá? Porque vai descer aqui, a sétima maior com a base em Si bemol, é Lá. Aqui eu dei alguns exemplos de terça maior e terça menor. Dó Mi maior, Dó Mi bemol, terça menor. Sol Si bemol, Fá Lá bemol, Ré Fá sustenido, Ré Fá natural. Si bemol, Ré bemol. Tá bom? Aí aqui, aquela divisão na escala modelo maior. Eu subi um pouquinho, um semitom vai ficar aumentado. Existe super aumentado, mas isso é só para confundir os alunos lá mesmo, negócio de teoria, altas provas de teoria. Na prática, não vi muito isso não. Talvez uma harmonia bem moderna use. Aqui, cifras eu nunca vi. Então, ó, subi meio tom aumentado. No caso de segundas, terças, sextas e sétimas, ele vai ficar... Eu não coloquei aqui, né? Eu falei mais de boca. Agora que eu tô vendo isso. Mas tá lá na escala de intervalos. Na escala de intervalos tem os exemplos. Ó. Quando o intervalo lá é maior, eu desci meio tom, vai ficar menor. Desci mais um pouquinho, diminuto, tá? Isso aqui acontece no caso de segundas, terças, sextas e sétimas. Esse aqui, até botei de vermelho lá atrás, é em relação às primeiras quartas justas. Primeiras, quartas, quintas e oitavas, desculpa. Ah, não, eu coloquei aqui, ó, maiores e menores. Maiores e justos, perdão. Então, os acordes justos, ó, são primeiros, quartos, os intervalos, acordes não. Às vezes eu troco um pouquinho a palavra aqui. Me desculpa, ó, os intervalos, tá? Os intervalos aqui, ó. Depois eu vou assistir direitinho e vou consertar tudo que eu tiver falado aí equivocadamente. Mas acredito que dá para entender, ó, intervalos maiores. Segundas, terças, sextas e sétimas. Aí eles vão ter essa disposição aqui. Quando for intervalos justos, são em relações aos intervalos, que são primeiros, quartos, quintos e oitavos. Esses intervalos. Então, vai ser primeiras, quartas, quintas e oitavas. Dentro dessa característica de intervalos, quando eu subir aí o tom vai ser aumentado, quando eu descer vai ser diminuto. Aqui nós temos as cifras básicas, dei alguns exemplos aqui, ó. A, Lá maior, A, M minúsculo, Lá menor. A, B, C, D, F, G, e pode receber sustenido ou bemol. Aqui vamos para o nosso outro flip chart. Já vou encerrar aqui falando sobre um acorde que eu usei na semana passada, na aquarela de toquinho, que eu usei um tom afastado lá, mas se eu usar o acorde vizinho direto, dá super certo, tá? Eu usei o Fá maior nessa música aí da aquarela de toquinho. Eu toquei ela em Sol maior. Igual eu toquei no início aí o Happy Day. Toquei em Sol maior também. Então, olha só. Aqui temos aqui o exemplo do estado fundamental. Olha o exemplo da primeira inversão, que é mesmo Dó maior, porque o Mi faz parte de Dó maior. Então, ele ficou aqui no baixo. É Dó maior com Mi no baixo. E aqui nós temos a segunda inversão, que temos, ó, faz parte do acorde, só que ele ficou no baixo. Aí ele é Dó maior com o Sol no baixo, ok? Aí eu dei o exemplo aqui, ó, de Ré maior, que é a mesma coisa, ó, estado fundamental de 3 em 3 notas, Ré, Fá sustenido Lá, D. Aí aqui eu usei as inversões, Ré maior com Fá sustenido no baixo. Aqui eu tenho Ré maior com Lá no baixo. Bom, aí eu fiz, né, alguns acordes aqui que são usados. Dei alguns exemplos, ó, Ré maior, aqui temos até os tons homônimos, ó, o modo de Ré maior e o modo menor, Ré menor. Ré, Fá sustenido Lá, Ré menor, Ré, Fá natural Lá. Então não vou falar sobre todos eles não, quem tiver dúvida, venha me pedir, tá bom? Na aula anterior eu dei mais exemplos, tá? Aqui, ó, temos, ó, o acorde aumentado aqui, ó, 5 mais ou
Ó, G no caso de G. G5+, ou G al, ou G bolinha pequenininha, ou G sustenido. É com a quinta aumentada. E quando for a quinta diminuta, ó, F5-, F dim, F bolinha cortada, F bemol. Significa que o acorde vai ter a quinta diminuta, tá bom? Dei aqui alguns exemplos, ó. Aqui no caso eu dei um exemplo de sétima menor que eu já dei para vocês hoje, sétima maior. O sus eu já falei para vocês, eu só escrevi aqui para visualização. E no encontro anterior tem bastante dele, tá bom? Ó, ré, dó maior com sus, que é a quarta justa, e ré bemol com a quarta justa dele. E aqui eu botei na semana passada bastante exemplos de cifras dos acordes na disposição de cifra. Hoje mesmo acabei dando... Ah, não, esse aqui não, ó. Esse aqui é sol menor com dó no baixo. Entendeu? Não tem problema. Ele não seria uma inversão, tá? Só assim, um pequeno comentário. Aí tem outros acordes aí. Eu vou estar lhe tocando agora na prática, para vocês verem. Aqui os tons vizinhos que eu falei, ó. Uma quinta justa acima, uma quinta justa abaixo e todas as relativas menores dos acordes maiores junto com o tom principal, claro, e o tom homônimo, TH tom homônimo, muda só o modo, tá? Os que sobraram são os tons afastados. Aqui eu dei o exemplo de outra tonalidade, no caso a tonalidade menor, vai ser a mesma coisa. Vai subir uma quinta justa, vai descer uma quinta justa. Só vai mudar que quando você está no tom menor relativo, para você achar o maior, você vai subir uma terça menor, que são 3 semitons, ou um tom e meio. Ok? Depois eu vou olhar se eu falei tudo certo aí, a terça menor no lugar certo. Mas qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Deixa eu virar aqui pra gente fechar com essas duas músicas. Não sei como é que tava, mas vamos ver aqui. Tchau, boa viagem, viu? Boa viagem. Tava despedindo do meu sobrinho, que ele vai lá pro Paraná. Antes aqui da aula eu encontrei com ele e agora fui dar um tchauzinho. Olha, então vamos lá. Quero fazer o pedacinho que eu fiz diferente na semana passada, a aquarela de toquinho. Fica repetindo. Primeiro grau é uma inversão, né? Sino baixo. Lá menor. Aqui eu poderia usar Ré maior com sus ou Ré maior, todos os dois dão certo. Só que eu quis usar um tom afastado, na semana passada eu usei. Ó.
tocando o Happy Day. Também, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tenho esquecido, né, de perguntar. É porque eu olho aqui, tem alguns que não tocam, que entram assim, ou então se toca eu não tô sabendo, então tá começando. Então, enfim, mas eu sempre falo para vocês me mandarem as perguntas. Eu sabendo responder, eu respondo, ou então vou pesquisar, tá bom? Ó, alguma música que quem já toca aí goste, tá? Aí tem algum lugar aí que dá uma travada, pode estar me mandando. Então, comecei aqui tocando num tom de sol maior também, embora em alguns casamentos eu toquei em ré maior, em dó maior, o Happy Day. Porque eu tive uma experiência com uns alunos muito interessante de flauta e o tom que dava mais certo com a flauta era sol maior. Ah, mas ficou muito legal. Eles apresentaram só entre eles mesmos. A gente não conseguiu uma data para que eles se apresentassem, mas foi muito legal. Tinha, inclusive, primeira voz e segunda voz. Foi muito interessante. No início, tá? Então, ó, fiz aqui, ó, sol maior, na mão direita eu tô tocando ré no baixo. Aí depois eu fiz dó maior, invertido, na mão direita tudo bem. Mas assim, a pessoa, se ela quiser colocar o mi no baixo, mas aqui no caso eu colocaria o sol no baixo mesmo, que também faz parte de dó maior. Vai ficar repetindo, aí depois na hora que eu mudei, aqui, ó, eu toquei o dó maior com o ré no baixo. Mas assim, eu até citei já aqui em algum momento, algumas pessoas chamam isso aqui de nona, que também é a segunda. Não vamos entrar muito nesse mérito da questão, tá? Qualquer coisa me pergunta, faz a sua pesquisa. Quando eu olho o 9, eu já coloco a segunda já daquele acorde. No caso, dó maior, a segunda maior é ré, tá? Entre aspas, né? Que tá todo mundo aqui brincando e sendo feliz. É só porque realmente tem músicas que já estão no nosso ouvido, que se fizer aqueles acordes que são considerados tons vizinhos diretos, dá para tocar bastante música. A maioria das músicas populares, também de congregações, assim, evangélicas e tal. Lá menor. Aquele acorde eu falei qual que era? Mi maior, Lá menor, Mi maior, Lá menor, fica repetindo, volta pro início, no caso repetindo, não vou repetir agora não, vou pro coro já. Esse acorde aqui, ó, chamariam realmente C com 9. Que é a segunda. Bem bonito, né? Ou então dó maior com ré no baixo. Dó maior com sol no baixo. Fiz uma graça aqui, dó menor, que é o acorde homônimo de dó maior. Temos aqui algumas notinhas que eu chamaria de notas de passagem, as notas da melodia. As notas da melodia. De tocar Fá maior aqui, ó.
bemol faz parte de Dó menor, que é o tom homônimo de Dó maior. Eu cifraria Lá menor com Ré no baixo. Sol maior. Os acordes que já usei, ó. Os cantores, né, que eu vou improvisando. Acordes que eu já usei e terminei aqui em Sol maior. Deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, quem toca, quem não toca também. Obrigado pela companhia. Vamos cumprimentar todo mundo aqui. Dani, minha querida. Touticel é a loja do Sandro, não é? Se não estou enganada, é. Minha amiga Kelly Brown, estudamos juntas no Adventista do Ibis. Minha amiga Giovana. Ô, Giovana, que legal. Entendeu alguma coisa, minha linda? Qualquer dúvida é só me mandar, tá bom? São 10 encontros que eu fiz e eu estou colocando eles no YouTube, tá bom? Minha querida amiga Maria. Ó, a Beth poderosa. Me levou para comer uma comida muito especial aí sábado. Tive um convite muito, muito especial, muito top. Ainda trouxe para casa ainda, sobremesa. É uma fartura, foi uma fartura maravilhosa. Muito obrigada, minha querida, pelo seu carinho. Minha querida amiga Gabi. Até a doutora Fátima está aqui, que top, hein? Celebridades, temos celebridades aqui conosco nesta noite. Tivemos também outros dias, mas é muito chique. Temos aqui a nossa doutora querida. Temos aqui Denilson que está me acompanhando. Perdão, Denilson. Seja bem-vindo, tá bom? Depois você me manda um feedback aí se você toca também, se você toca algum instrumento, se você gosta. Quem quiser, quem puder me mandar o feedback é bom, tá? E também algumas sugestões, tá, gente? O Fábio me ajudou muito porque eu escrevi na primeira aula e estava virado na primeira. Em algum momento E aí eu aprendi a fazer espelhada aqui a nossa marcação, nossas anotações aqui no Flipchart. Meu amigo Max, muito obrigado. Cláudio Lumier, prazer. Tem aqui meu querido Cid, que é meu vizinho. Todo dia aqui depois da aula ele veio me dar um abraço. Hoje ele me deu um abraço antes. Ele tirou uma foto muito legal semana passada, depois eu vou postar aí para vocês verem. Ele tirou um print muito, muito top. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu também estou aprendendo. Como eu não omiti de vocês, eu sou professora, mas eu também sou aluna. Com certeza dei algumas viajadas, troquei alguns termos, procurei explicar aí, acredito que na semana passada, mas acredito que dei bastante exemplos e que deu para entender bem. Mas se alguma coisa vocês não entenderam, e querem também me falar sobre alguma música que vocês tocam, tá bom? Eu estou preparando as aulas de dedilhado, que tem a turminha que toca muito bem os acordes, mas que quer tocar um pouco de dedilhado. Eu tive essa experiência bem interessante, numa escola que eu dei aula, ali em Itaparica, na Musicarte da PIB de Itaparica, Primeira Igreja Batista de Itaparica. Nossa, mas os meninos tocavam muito, já tocava assim na igreja, tocava música popular, como diz o pessoal brincando, destruiu o piano, assim, o teclado. Músicas maravilhosas, mas realmente dá um charme, não dá, gente? Você fazer um solo, aí você vai acompanhando, você mesmo. Então, às vezes não tem ali o solista, então você realmente precisa fazer um solo, se você quiser que a pessoa identifique a música. É bonito. Aí vocês vão estar vendo aí no meu canal, tá? Do YouTube também, aqui no Instagram. Vou estar colocando as informações para quem quiser aprender, ter um pouquinho mais de experiência, quem já toca e quem quiser aprender também a tocar dedilhão, tá bom?
Então, muito obrigada mais uma vez. E um beijo. Desculpa aí algum vacilo. Os vacilos que eu cometi. De trocar as palavras de português. E também o horário. É que eu tô fazendo tudo aqui. A produção. Tudo é por minha conta. Estou prestes a crescer, estou interessada em crescer nessa nova era de tecnologia, cada vez mais, dentro das minhas possibilidades. Até a próxima. Eu vou estar aí alimentando o canal com alguns vídeos, assim, para vocês também estarem gravando alguns conceitos, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês. A gente se vê por aí.